Computador, tá. Acho que é isso, né? Gravar neste computador. Já tá gravando. Então, a ideia é essa. Então, o convite foi feito, né? Nós estamos abrindo oficialmente o nosso ano de trabalho. A gente tem uma agenda esse ano bastante interessante, já tem algumas atividades marcadas agora para o início de março. Mas por que eu falei para o José Haddad que era para psicólogos e médicos? Porque nosso interesse é a clínica, né? O nosso interesse, para onde a gente olha, é o que a gente pode fazer em termos de clínica, em termos de ajuda clínica a quem está sofrendo. E como eu falei para vocês informalmente ali, com tantos tipos de psicoterapias, né? A gente fica na dúvida do que escolhe, o que faz. E o que acontece normalmente é que a gente escolhe uma e depois faz um monte de formações e vai agregando conhecimento ou descartando conhecimento. Quando eu e Cândida conhecemos a EDP, uma das coisas que encantou a gente foi que a gente não precisou descartar o nosso conhecimento. A gente só agregou coisas ao que a gente já sabia. E a abordagem, né, é tão interessante e tão ampla e, ao mesmo tempo, tão bem articulada que ela abraça muitas perspectivas. Então, sabe aquilo, coração de mãe sempre cabe mais um? É mais ou menos assim que acontece com a EDP. Você tem um panorama geral, você tem autores básicos, você tem metodologia, mas você tem a possibilidade de passear de maneiras diferentes com o que você conheceu, ou durante a faculdade, ou em outras formações, onde quer que tenha isso acontecido na sua vida profissional ou de estudante, né? E a primeira chamada que eu gostaria de trazer é uma fala do Yalom. Vocês conhecem o Irving Yalom? Já ouviram falar dele? Quando Nietzsche chorou, A Cura de Schopenhauer, né? O Executor do Amor, e tantos outros livros, que é um médico existencialista, né? É o existencialista mais psicanalista que eu conheço, né? Porque ele é uma pessoa muito interessante e justamente é uma pessoa que abrange, né, abarca outros conhecimentos dentro da orientação dele. E uma coisa que ele diz é isso aqui, ó. O problema da terapia é sempre como mover de uma apreciação intelectual ineficaz de uma verdade sobre si mesmo para alguma experiência emocional disso. E é somente quando a psicoterapia recruta as emoções profundas que ela se torna uma força poderosa de mudança. Quando a gente leu isso, eu li assim e falei, nossa, mas olha o que ele está falando. Ele está falando da parte de você saber sobre você. Ah, então é por isso, é por aquilo. Então meu pai, a minha mãe, enfim, a minha história vivida e tal. Mas ele também está falando de uma experiência que precisa dar a mão aí junto com essa parte de apreciação intelectual. E uma das coisas que a EDP chamou muito a nossa atenção é o quanto essa parte experiencial da EDP é forte. A EDP é Accelerated Experiential Dynamic Psychotherapy, ou seja, é uma psicoterapia acelerada, experiencial, dinâmica. Então é interessante a gente perceber que ela vai justamente trazer essa parte experiencial como alguma coisa forte, sem fazer parte das psicoterapias experienciais, sem fazer parte das psicoterapias cognitivas, sem fazer parte das psicoterapias sistêmicas, sem fazer parte desses nichos, porque o nicho da EDP é o nicho das psicoterapias integrativas, que cada vez mais cresce o número delas no mundo
e cada vez mais a gente vê o quanto de contribuição esse tipo de abordagem, esses tipos variados de abordagem trazem para a gente, né? O quanto de novidade, o quanto de possibilidades de combinação de teorias e técnicas, o quanto de possibilidade... Alguém quer falar alguma coisa? Desculpe. O quanto de possibilidades de teorias e técnicas, o quanto de possibilidades de teorias mesmo conjugadas e de técnicas mesmo conjugadas, e como é que você junta isso de uma forma criativa, produtiva e nova, né? Então, assim, para nós, para mim, para a Cândida e para todas as pessoas que compartilhamos dessas ideias, foi assim uma abertura de campo, uma coisa... Ui! Quanta coisa coube aí nesse guarda-chuva, né? Então, assim, você tem assim, uma possibilidade de você ir de autores de Spinoza, passa por Freud, passa por Ferenczi, passa por Winnicott, passa por Spitz, pode passando, né? Ao mesmo tempo que você tem um embasamento muito forte na teoria do apego, né? A base da EBP em termos teóricos é Bowlby, teoria do apego, mais os estudos transformacionais, que é um campo que a gente nunca ouve falar dentro da faculdade, é um campo imenso, né? de teóricos que se preocupam com o que transforma, o que muda, o que faz mudar. Tá, tem essa técnica, essa teoria, tem essa metodologia, essa abordagem faz assim, 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 mas o que de fato faz as pessoas mudarem? Então, é uma área muito grande dentro dos estudos das teorias transformacionais ou das teorias pós-apego, né? Que eu acho que, assim, para mim, é descoberta descobrir o Brasil, entendeu? É uma coisa assim que abre um campo absolutamente rico, novo, enorme. E junto ela traz todo o respaldo das neurociências afetivas. Então, quando você pensa na teoria, você pensa na teoria também com embasamento científico. Você pensa na teoria também a partir dessas novidades que, uma vez que as neurociências entraram firmes e fortes, né, em todas as áreas do conhecimento, elas fizeram um boom, realmente, que abriu, assim, e sustentou especialmente, mais do que abriu o campo, eu acho que as neurociências sustentaram aquilo talvez que Freud lá atrás não tivesse sustentação, porque não era o tempo, né? A gente sabe que tem um zeitgeist, né? Tem um momento histórico, tem uma contextualização, tem uma possibilidade que faz com que, de alguma maneira, você tenha subsídios para sustentar determinadas teorias. Freud era um gênio, porque ele sustentou muita coisa sem poder fazer o que hoje as neurociências estão fazendo, e que estão dando muita sustentação, inclusive às psicanálises, né? Então, pensando nisso, a gente viu que a EBP, ela trazendo esse buraquinho assim que a gente olhou e viu tanta coisa, a gente ficou pensando, tá, mas então o que ela tem a dizer a respeito dessa fala do Yalom, né, que diz que, ok, você tem que fazer de alguma forma onde você não fique exclusivamente numa apreciação intelectual. Não é isso que vai fazer você mudar. Aí ela diz, abra o coração, ative o corpo e engaje a mente. Aí você ouve, você lê isso e diz assim, oi? Né? Abra o coração, ative o corpo e engaje a mente, faça conexão com o seu cliente, né? Se ponha presente nessa relação e se abra ao que está acontecendo.
Esse é o como da EDP. E aí, a gente vai olhando. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, vocês podem fazer, viu? Eu não vou ficar falando sozinha aqui, não. A gente ouve isso, a gente vê como isso cai para a gente, mas a gente fica sempre com essa perguntinha do como. Tá, e como é que faz isso? Como é que essa abordagem se organiza? Ela se organiza num modelo teórico clínico que vai surgindo. Ele é emergente. A Diana Focha, que é a mãe da criança, é a autora, né, que constrói essa abordagem primorosamente. Ela vai dizer que é um modelo emergente, ou seja, é um modelo que está sempre trazendo coisas, trazendo novidades, surgindo, se desdobrando. É certamente um modelo processual, né? O processo que vai se desdobrando diante da gente, com base nessa sustentação teórica. Que sustentação teórica é essa? Nós somos muito direcionados pelo ambiente, o ambiente afetivo, o ambiente relacional, o ambiente familiar, o ambiente onde a pessoa vive, onde ela se insere e nos ambientes onde ela se insere, mas a gente trabalha muito em cima desse binômio aqui, afeto e relação. E aí, vocês estão vendo aqui, nossa, quantas coisas tem aqui, tanta coisa tem aqui. A gente vai ver que essas áreas de investigação dentro da EDP, elas são muito amplas. Eu não vou falar cada uma delas, né? Porque senão a gente vai sair daqui meia-noite, nem meia-noite, 1h da manhã. Mas, assim, só para vocês saberem que existe um corpo teórico que traz a visão psicodinâmica. O que é uma visão psicodinâmica? É uma visão que você sabe e acredita e inclui um inconsciente atuante, né? Você inclui toda uma organização de impulsos, ansiedades e defesas, né, que se organizam num padrão ao longo da sua vida, que não surgem do nada, surgem das interações que vocês têm e que todos nós temos. E que muitas vezes essas energias que rondam, né, e que circulam nessa dinâmica acabam por impactos ambientais trazendo determinadas situações com as quais a gente não lida muito bem. E essas energias ficam, de alguma maneira, elas não circulam livremente nem organizadamente. Elas ficam presas num determinado momento, numa determinada situação, num determinado tempo, que são os traumas, né? Que são resíduos de energia que ficam sem a sua liberação, sem a sua seu escoamento natural. Então, dentro da psicodinâmica, a gente trabalha com autores como Freud, Spitz, Winnicott, o próprio Bessel van der Kolk está aqui, por quê? Ele vem para cá? Não, ele não vem para cá, é por conta do trauma. Bessel van der Kolk vai trabalhar trauma, Peter Levine vai trabalhar trauma e a Patty Ogden vai trabalhar trauma. São 3 autores, não sei se vocês conhecem, o van der Kolk é, assim, uma coisa impressionante, um trauma. Ele tem um livro maravilhoso, se vocês se interessarem, depois eu posso passar para vocês. Ele faz um trabalho lindo. O Peter Levine com a experiência somática, lembram? Alguém já viu isso na faculdade ou em algum lugar? Não, né? Então, Peter Levine, que trabalha também com rastreamento de trauma no corpo, e a Patty Ogden, que trabalha com o movimento, né? Com o que o movimento traz em termos de retenção e liberação traumática. Também temos uma herança das psicoterapias breves, né? Porque a EDP, sendo uma psicoterapia integrativa do tipo assimilativa, ou seja, que ela assimila de outras abordagens
aspectos que ela acolhe, transforma e faz uma nova teoria, é isso, faz esse trabalho, né? Ela traz a possibilidade de você trazer aspectos das teorias de Freud, Ferenczi, Alexander, McCullough, Malan, Davanlu e a própria Diana Foch, que também era uma psicoterapeuta breve, era aluna de Davanlu de uma determinada época, e que trouxe esse veio para a abordagem que ela criou. Não é à toa que ela bota acelerado no título, né, no nome da abordagem. E essa aceleração é pelo mesmo tipo de situação que as psicoterapias breves trazem. Elas não são breves porque elas têm pouco tempo. Elas são breves porque, metodologicamente, elas acabam acelerando o tratamento. Então, é a mesma coisa que acontece com a EDP. E quando a gente fala em aceleração de tratamento, a gente não fala em 3 sessões, 2 sessões, 4 sessões. A gente fala comparativamente às terapias ou às psicoterapias de longa duração. Então, você pode ter um trabalho de 3 anos, 2 anos, 4 anos e ser um trabalho mais curto e mais acelerado do que um trabalho mais longo, de anos de terapia. Então, a gente vai ver que a teoria do apego é central. Então, a gente vai trabalhar com a questão e com o olhar para a base segura, para criação de um ambiente de segurança. E autores como o Bowlby, a Mary Ainsworth, a Mary Mann, o Peter Fonagy são autores fundamentais para a nossa abordagem. Dentro do aspecto das neurociências, a gente tem esse chão que Damasio, Kandel, Porges, Shore, Siegel, isso tudo vocês veem durante o curso, porque são autores que são articulados tão bem, tá? Eles assim, constroem uma malha teórica tão interessante que sustenta muito bem os objetivos da EDP. Um trabalho também fundamental com emoções, e aí a gente tem, não sei, Panksepp, que já morreu agora há pouco tempo, né? Darwin, que já morreu há muito tempo, mas que tem trabalhos seminais com emoções, Tompkins, Ekman, né? O Paul Ekman, e ainda o que mostram, né? As emoções no corpo, as emoções fenomenologicamente visíveis quando você está falando com alguém, quando você está interagindo com alguém, quando você percebe uma coloração no corpo, uma respiração diferenciada, uma contratura muscular facial, uma parte aqui do corpo, da parte superior do tórax, que às vezes se desconcerta ou se enrijece. Enfim, você pode olhar como as emoções estão ali visceralmente sendo vividas, né, de alguma forma, e muitas vezes a gente nem se dá conta disso. Quanto à outra área, que é a área da intersubjetividade, os estudos de interação mãe-bebê, de regulação afetiva, com esses autores, Daniel Stern, que também morreu agora há pouco tempo, mas que tem um livro maravilhoso chamado Mundo Interpessoal do Bebê, não sei se vocês já ouviram falar, e um outro mais maravilhoso ainda, chamado Formas de Vitalidade. A Beatriz Bibi, que trabalha com pessoas bastante prejudicadas emocionalmente, mas faz um trabalho lindo. O Tronic, que tem, vocês já ouviram, tem um monte de vídeo do Tronic no YouTube, né, mostrando a regulação e a interação entre mãe e bebê. A Lyons Root e o Trevarten. Esses 3 últimos, e, aliás, todos eles, de uma certa forma, eles faziam parte daquele grupo de Boston, né, de interpessoalidade, estudando intersubjetividade. Então, as nossas áreas de investigação dentro da EDP circulam por aqui. E, clinicamente, a gente tem algumas ferramentas diagnósticas, que são os famosos triângulos, círculos e triângulos, que
didaticamente colocam para a gente como tudo acontece. A gente tem técnicas que podem ser relacionais, experienciais, cognitivo-comportamentais, mindfulness e tudo mais que servir aos nossos propósitos e objetivos dentro da abordagem. E o mais importante de tudo é que tudo tem que acontecer dentro de uma relação de segurança, né? Dentro dessa relação de segurança, que é a base de tudo, se você tem uma base segura para trabalhar, se você tem uma base segura para se apoiar, você consegue fazer um trabalho bom em cima. Porque a confiança, a segurança, a parceria, a ressonância, a mutualidade, fica tudo ali presente naquela relação terapeuta-paciente. E ainda dentro da EDP, a gente tem uma coisa, um caminhozinho que a gente chama de bússola afetiva, ou GPS, que é um roteiro de trabalho na sessão. Então, assim, aí vocês olham assim e dizem, peraí, que monte de coisa é essa? Hoje é só para vocês terem uma ideia de que tem uma parte clínica e uma parte teórica que sustenta essa clínica. Até aí, tudo bem? Professora, eu posso tirar uma dúvida? Pode. Como é que provavelmente você vai comentar sobre isso um pouco mais para frente, de como que seriam as aulas para a gente poder fazer essa experiência, talvez, imagino que não vai ser só online, alguma coisa a gente vai ter que aplicar no dia a dia. E a minha dúvida, talvez para aquele slide anterior, você falou que o curso todo vai permear todas essas 6 frentes, né? Essas 6 bolas. Estou chamando de 6, tá? Vocês vai ter esse complemento entre a teoria e aí a gente aplica em alguma frente. Depois a gente entra na parte das emoções, ou vai ser meio que um mix entre cada uma dessas bolas? Porque é muita informação, né? Assim, e super interessante. Claro que é. Essa estrutura do curso, eu vou pedir só para você esperar um pouquinho, porque mais adiante, aí a gente diz como que a gente ensina isso tudo aí, como que a gente organiza para poder... Não, beleza. Estou antecipando. E uma coisa que eu achei interessante de trazer para vocês é que a Dayana, ela fez um acróstico Heart Ample, ou seja, um coração amplo, né? E ela diz, ela pega essa fala da Enge e diz o seguinte, que nós, o tempo todo, como terapeutas, a gente está procurando e está lutando por um momento de transformação, que esse momento não seja perdido. Ou seja, que a gente possa, dentro do estar com o nosso paciente, poder dizer assim, aqui tem um pontinho que é uma faísquinha, uma dicasinha, um cheirinho de alguma coisa que possa se tornar ou possa contribuir para uma transformação e uma mudança interna grande. E é atrás disso que a gente vai, né? Então, ela diz que a EDP, ela trabalha muito na saúde. Esse healing, que a gente fala muito, vocês vão ver muita tradução de healing como cura, né? Para nós, o healing é sempre você estar indo em direção à saúde, né? E ela vai dizer que dentro de nós, né, biologicamente, nós temos o que ela chama de transformance, ou transformância em português. O que quer dizer isso? A gente nasceu não para ficar parado. A gente nasceu para estar em estado permanente de transformação e de mudança. E a gente espera que essa mudança seja sempre uma mudança para melhor. Uma mudança para melhor é o quê? Uma mudança para a saúde, né? Para o seu equilíbrio, para o seu bem-estar, para o seu sentimento, para a sua sensação de self, ser você, agora estou bem, agora eu sei o que eu quero, agora eu estou aqui, agora sou eu, ok, né? E isso é muito interessante porque desde o princípio que a gente trabalha com o paciente, a gente busca esses vislumbrezinhos desse cheirinho de mudança que todos nós temos,
que é um pouco diferente, aliás, um pouco não, é bastante diferente de abordagens que são muito focadas ou sustentadas pela psicopatologia. Então, a gente olha, tem a doença? Tem. Né? Tem os transtornos? Tem as ansiedades? Tem as mudanças de humor? Tem. Mas também tem saúde. Mas também tem uma força ligada à sobrevivência, à vitalidade, ao andar para frente. Senão a pessoa não estava viva ali na frente da gente há 40 anos, 30 anos, 50 anos. Ela não estava ali. Então, tem uma força qualquer dentro dela que faz com que ela se movimente, que faz com que ela siga adiante e que faz com que ela vá buscar os recursos dela, né? Essa é a força de transforma-se, que tem uma vitalidade, uma pegada, uma energia, né? Que é a nossa, que vem com a nossa energia para seguir adiante. Aí o outro item que ela vai usar é a experiência, a fenomenologia, que isso é básico dentro da EDP. A EDP tem um olhar fenomenológico. O que é que está acontecendo aqui e agora, neste momento? É essa pergunta que a gente faz. Como é que eu e meu paciente estamos? Como é que a gente está se relacionando? A gente está se conectando como? Ele está afastado de mim ou ele está próximo a mim? Eu falei alguma coisa que ressoou ali nele de um jeito, ele está dizendo alguma coisa para mim e está ressoando em mim. Como é que é isso? Então, essa fenomenologia, a gente vai rastreando momento a momento do que a gente está trabalhando, né? E de uma maneira muito leve, muito simples, que parece assim, gente, como é que eu vou saber tudo que está acontecendo ali naquela fala ou naquele momento? E acontece tanta coisa que você não vai dar conta de tudo, mas você vai dar conta de uma boa parte se você estiver prestando atenção. Se você não estiver prestando atenção, você vai dar conta de menos. E o que ela faz e o que a gente vê acontecer na clínica é a experiência dessa fenomenologia momento a momento. Uma das máximas da Diana é que a psicopatologia ela acontece por você estar sozinho nas tempestades afetivas. Isso é uma frase dela. Tá, tem coisa ruim? Tem. Sozinho é pior, né? Se você não encontra um ombro amigo, se você não encontra uma mão estendida, se você não encontra um suporte, fica difícil. Se você não encontra quem atravesse aquele momento difícil com você, fica mais difícil. Então, uma das coisas que a gente faz desde o primeiro momento com o nosso paciente é desfazer a solidão dele. E como é que a gente desfaz a solidão dele? A gente desfaz a solidão dele por dois caminhos básicos. Um é a teoria do apego, onde a gente constrói uma relação de apego seguro. A gente vai trabalhar para isso. E a outra é a regulação afetiva diádica, ou seja, o que eu posso fazer para deixar o meu paciente trabalhando numa janela de tolerância ou numa zona onde o trabalho dele possa frutificar e não ele possa empacar, a resistência possa vir, as defesas possam aumentar, ele possa ter uma ansiedade que impeça ele de continuar, ou que ele fique muito tempo dando, ele chama, que nem voltas e círculos, né? e não saia para lugar nenhum. Então, a gente mostra que a gente está ali com ele, atravessando juntos, seja lá o que for, regulando e trabalhando essa base segura para que a gente possa pisar num terreno bom, né? Um trabalho é todo relacional, experiencial e relacional. A transformação, ela não é um objetivo. Então agora cheguei na transformação. Ela vai acontecendo. É um trabalho todo processual. Quando você olha, você vê assim, muitas pessoas dizendo assim, caramba, eu fiz diferente e nem me dei conta. Espera aí, e agora? O que aconteceu? Que nem uma cliente minha essa semana, ela falou assim, caramba, finalmente eu dei a resposta que eu queria dar. Mas eu não sei nem como é que eu cheguei nessa resposta.
Então, é uma mudança profunda que depois você vai trabalhar como é que ela chegou na resposta. Mas ela chegou porque foi um conjunto que veio, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Até aí, tá, gente? Eu estou falando muito enrolado. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tá tudo bem? Então, isso é uma coisa importante. Não é um objetivo, é um processo. O Ample começa com o processamento de mudança afetiva em ação. E aí a gente tem a centralidade das emoções, né? São as emoções sentidas visceralmente, ou seja, sentidas no corpo, porque as emoções são inatas, elas têm funções próprias, elas dizem ao que elas vêm, né? A gente sabe lá do Divertidamente que a gente tem umas 5 universais, né? Mas a gente sabe que são muito mais. Vocês vão ver vários neurocientistas colocando números diferentes de emoções. E aí eu me lembrei, não sei se vocês já leram um livro do Dalai Lama com o Daniel Goleman. Eles vão fazer um diálogo sobre emoções e sobre essa tecnologia e ressonância magnética e sei lá mais o quê. E aí um pergunta para o outro, quantas emoções você acha que tem? Aí um diz assim, eu segundo fulano são 9. Aí o outro, segundo fulano são 7. Segundo fulano, mas o consenso da neurociência são 5. Aí o Dalai Lama fica com aquela cara assim de, oi, o que vocês estão falando? Nós temos catalogados assim 9.000 e não sei quantas. Então, assim, a gente vê que as emoções universais, as emoções básicas, elas ainda se transformam em outras variações, em outras nuances emocionais, que podem ser catalogadas também como emoções. Mas você tem um consenso de que você tem 5 básicas universais e que elas têm uma função e elas têm que ter voz. Se eu não der voz a essas emoções, elas não têm o seu curso e não fazem o seu caminho para que elas foram feitas, que é de adaptar você às situações que estão acontecendo, você poder enfrentar as situações, vivendo as situações e passando por elas. Uma outra coisa interessante do trabalho da EDP é o que a gente chama de metaprocessamento e espiral transformacional. À medida que o paciente vai vivendo essas emoções, elas vão acontecendo em rounds. E a cada round é como se você estivesse descendo uma espiral. Ou seja, parece que você passa pelo mesmo lugar, mas você não passa realmente, se é uma espiral. Você passa por um lugar próximo, mas não o mesmo, e muito mais profundo. Então, você vai fazendo com que essa experiência seja avaliada, repetida, processada, analisada e sentida num processo de espiral. O que faz da experiência alguma coisa viva, profunda e enorme, né? Chegando a lugares onde você não tinha ideia de que você pudesse chegar. E é interessante porque é sempre um bem-vindo muito grande às próprias emoções. No início, às vezes, elas podem ser assustadoras, mas quando você acolhe e você vê que aquilo tem uma funcionalidade, que aquilo está te trazendo uma elucidação, aquilo está te trazendo uma criatividade, aquilo está te trazendo uma vitalidade porque está circulando melhor, você fica, uau! Muito bem-vinda a minha raiva, ou a minha tristeza, ou a minha dor, porque elas me fizeram buscar uma renovação e um processo maior dentro de mim, né? E é interessante essas interações dos afetos positivos. Afeto positivo não quer dizer alegria só, não, felicidade, não. Afeto positivo é quando você vive alguma coisa que tem que ser vivida. Você perdeu alguém, né, agora, no Covid, e você está triste. É isso aí, tem que ficar triste. Eu me lembrei agora de uma cliente minha que falou,
veio super ansiosa para a sessão, super ansiosa. Aí eu falei assim para ela, mas essa situação é ansiogênica mesmo, né? Dá muita ansiedade. Aí ela falou assim, é o que eu estou sentindo. Eu falei, então, ainda bem, porque a situação é ansiogênica, você está sentindo ansiedade. Ela falou assim, Regina, me dei conta de que eu podia sentir ansiedade, que não era alguma coisa errada. Olha só, a ideia de que você não pode ser ansioso, você não pode ficar triste, você não pode ficar alegre demais, que a situação não está para ninguém ficar alegre. Caramba, viva as emoções com o que elas estão trazendo para o momento, para isso elas existem, né? Então, quando você vive essas emoções, você tem aquela sensação de, é isso mesmo, estou felizona com isso, estou triste com aquilo, e é isso, estou triste. Ou estou ansiosa, mas estou passando por uma situação horrorosa, estou super ansiosa, ansiosa. Para onde que a gente vai com essa ansiedade, que aí a gente vai trabalhar, mas a autorização para que você possa sentir aquilo que você deve e o seu organismo está sinalizando para você sentir, muito bom, porque você vai até respira melhor. E a outra coisa que ela vai falar, que isso é muito importante, é você ter amor e prazer em tratar o seu paciente, em estar com ele, passar com ele por onde for que você vai passar. Né? Aquela coisa de você ter prazer e alegria na intersubjetividade, no estar com. Se você sentir prazer em trabalhar com ele e ele perceber esse seu prazer em trabalhar com ele. Então, na EDP, as coisas são muito explícitas. A gente tem uma frase que é transformar, né, transformar o implícito em explícito, o explícito em experiencial, o experiencial em relacional e o relacional em prazer, em conexão, em vida, né? Então, assim, é você poder estar vivo dentro da situação e do momento de vida que você está atravessando. Obviamente, se tem neurociência na parada, tem neuroplasticidade cerebral, né? Você está lá trazendo novidades para novas conexões cerebrais. Você começa a ver novos marcadores afetivos para um crescimento cerebral ótimo, novas conexões, novos aprendizados, novos recursos, novas fontes. Aí você tem a criatividade e a resiliência, que é você poder pegar isso tudo e dizer assim, ok, tudo bem, acabei de ter uma solução para isso aqui, dessa forma aqui, e vamos seguir adiante. Ficou bonitinho esse Heart Ample, né? Eu achei bonitinho. Uma coisa Regina. Só... Oi, fala, André. Oi. Se a transformação não é objetivo, o que seria o objetivo da... Porque o que sinalizaria que o trabalho já foi concluído? O trabalho só é concluído quando você acha que ele foi concluído. Onde você chegou aonde você queria. Esse aqui é... E você pode discutir isso com o seu terapeuta. Há 2 semanas atrás, eu falei para um paciente meu que já estava de 15 em 15 dias, ou seja, a gente já estava dando tchau. Porque tem uma frase do Alexander e do French que eu acho ótima. Nada mais tem sucesso do que o próprio sucesso. Então, você se experimentar sem seu terapeuta, depois de um trabalho terapêutico, não é maravilhoso? Você levar o que você trabalhou, o que você aprendeu, o que você mudou, e levar o seu terapeuta junto com você, porque está ali, né? Foi uma experiência vivida. E aí eu falei para ele, fulano, olha só, o que você acha da gente parar de se ver de 15 em 15 dias e deixar para se ver só se você quiser que a gente se veja?
Não, Regina, peraí, não é assim. Aí eu falei, sabe por que eu estou sugerindo isso? E aí eu falei para ele todas as competências que eu vi, todo o trabalho que ele fez, todos os recursos que ele ganhou, todas as demonstrações e mostras de mudança que ele teve e fez. Eu falei para ele, eu estou aqui, eu não vou embora. Se você precisar, ainda falei para ele assim, seu próximo horário está marcado, mas você só vem se você quiser. E se você achar que tem necessidade de vir. E aí, foi na semana, ele me mandou assim, estou seguindo o plano, não vou aí não. Eu falei, ótimo, plano de voo perfeito. Vai. Semana que vem eu te ligo. Eu falei, não precisa, se você não quiser, me liga quando você... Enfim, conclusão, ele me ligou uma vez, me ligou outra, e foi. Né? Então, isso, sabe, André, Eu acho, muito bom. eu acho que eu entendi a pergunta do Guilherme de uma outra maneira. Durante o tempo que a gente está atendendo na sessão, a gente não tem o objetivo assim, essa pessoa tem que transformar isso, né? Mas a gente tem como objetivo ir levando a experiência que vai ter essa consequência da transformação. Então, é alguma coisa que vai se dar como consequência. E a gente tem confiança de que, passando por isso, ele se transforma. Né? Eu acho que é isso aí que a gente diz que não tem esse objetivo, né? de transformar tão duro assim. É isso. Pelo que eu escutei até agora, também, quer dizer, eu sinto que tem um pouco também de, apesar de não ter sido citado, da ACP, não tem? De tendência atualizante. Tem, porque compaixão... Compreensão empática. Compreensão empática. Tem tudo isso. Ressonância, mutualidade, sintonia, tem tudo isso. Compaixão por si, compaixão pelo outro, trabalho self outro. Tem tudo isso. Tá tudo isso dentro disso. Por isso que você lembrou da ACT, né? Mas assim, tá tudo embutido, porque se você não trabalha a compaixão por você vai trabalhar a compaixão pelo outro como? Se você não tem nem compaixão com você, você vai ficar eternamente acusando ou sendo acusado, culpando ou sendo culpado, e fica ali naquele ciclo de sofrimento que não sai dali, né? Só afunda, vamos dizer. Né? Então, assim, tem compaixão, sim, tem empatia explícita, sim, tem. Eu só queria assim, botar uma luz em cima de que ela não é uma psicoterapia prescritiva. Faça isso, faça aquilo, agora primeiro isso, depois aquilo, teremos tudo organizado e aí a gente chega lá. Não é assim. A organização é mesmo uma bússola que vai orientando a gente. E a cada passo que a gente vai dando, a gente vai vendo o que vai acontecendo. E no que vai acontecendo, você vai sabendo o que fazer junto com o que vai acontecendo. Porque tem uma teoria firme e tem uma técnica firme e uma metodologia firme. Né? Então, mas porque trabalhando de forma processual, a EDP acaba fornecendo orientações precisas para uma identificação de defesas, de ansiedades, de padrões de relacionamento que estejam disfuncionais, né? Bem como emoções categóricas envolvidas, o que tem de potencial de saúde que está precisando ser ativado ali. E a gente, para facilitar esse nosso caminho, aí sim a gente usa ferramentas de estruturação específicas, que são aquilo que eu me referi, triângulos e tal, que são representações esquemáticas que vão mostrando um construto psicodinâmico básico para a gente, né? Por onde é que a gente está pisando, em que terreno a gente está pisando. Então, assim, em linhas bem gerais, isto é a EDP.
Eu trouxe aqui, só botei para vocês verem aqui, né, alguns momentos nossos, né? Deixa eu botar aí para baixo. Aumenta, amplia Vou botar aqui. esse slide. Peraí, acho que agora foi, né? Então, momentos da gente com a Dayana Focha, que é essa pessoa aqui. A Dayana, quando nós conhecemos, ela estava começando, foi em 2000. Ela foi quando lançou o livro dela, que a gente dá o livro todo durante a formação, né? A gente traduziu o livro e dá o livro todo, porque não tem o livro em português, né? Só a gente dá em forma de apostila no curso, mas a gente dá o livro todo. E a Dayana hoje tem vídeos na APA, tem um grupo de pesquisa enorme. A EDP foi reconhecida como uma modalidade terapêutica tão boa e tão real quanto qualquer outra, qualquer uma TCC, qualquer Gestalt, qualquer, sei lá, psicanálise ou psicodinâmica. Então, assim, a gente acompanhar esse crescimento e a gente estar junto nessa jornada e nessa aventura, porque uma jornada e uma aventura ao mesmo tempo, né? Eu acho que isso aqui foi em Isalem, quando nós fizemos um curso com ela, lá perto de Berkeley, né, no Instituto Isalem, na Califórnia. E isso aqui foram 2 seminários em Nova York que aconteceram, como é que fala? Auspiciado, né, pelo Instituto AEDP. E aí fomos lá nós ver apego, transformação, neurobiologia. Foi ótimo, porque tinha Damásio falando, Porges falando, tinha Pat Holiday falando, foi muito bom. A gente já foi a uns 2 ou 3 desses, e assim, toda vez que a gente pode ir, né, porque em dólar, pagando viagem, hospedagem, né? Então, assim, a gente vai porque é de uma riqueza inacreditável. E aí nós chegamos ao final da nossa apresentação em linhas muito gerais. E agora eu queria, assim, que vocês me dissessem qual foi o impacto que vocês tiveram ouvindo essa explanação rápida que eu dei, né? Qual foi a sensação que vocês ficaram? Como é que... Regina. Oi. Oi, Cristiane, tudo bom? Tira o compartilhamento, não? Tiro. Pronto. E agora eu vou, então, eu vou tirar o gravando também, né? Tá. Tá bem?